E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na tarde dessa segunda-feira, lembrando que depois do jogo desta noite contra o Ituano, eu vou fazer um novo vídeo, hein? Vou fazer um vídeo comentando a partida. Mas eu tô vindo aqui rapidinho conversar com vocês por conta do Pedro Caixinha, técnico que estava dirigindo o Red Bull Bragantino e que foi demitido neste último final de semana por conta da péssima campanha que o Bragantino vem fazendo no Campeonato Brasileiro e correndo sério risco de ser rebaixado. Por que eu vou falar sobre isso? Eu vou contar para você daqui a pouco. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like e ative o sininho, tá bom? Essas etapas, gente, elas são importantes para mim. Posso contar com vocês, né? Fechado. Pessoal, é o seguinte. Uma fonte que eu tenho dentro do Santos, falou para mim o seguinte. Ontem à noite, tarde da noite, Sormani, o Marcelo Teixeira é apaixonado pelo Pedro Caixinha. Gostaria muito que ele fosse o técnico do Santos. Então, gente, essa é uma informação que eu tô dando para vocês aqui em primeira mão, hein? Não se espantem se de repente o Pedro Caixinha aparecer como novo treinador do Santos para a próxima temporada. Marcelo Teixeira, segundo essa fonte me disse, tem uma admiração profunda pelo trabalho do português. E aí, como é que fica? Você gosta do nome? Eu não gosto. É só você pegar o trabalho do Pedro Caixinha no Bragantino, vocês vão ver que o trabalho dele só se sustentou. Ele ficou quase duas temporadas no Bragantino, porque é o Bragantino. É um time que não tem torcida, não tem pressão de mídia, e ele fez lá um monte de bobagem, dirigiu bem mal algumas equipes, bem mal o Bragantino em alguns campeonatos, e nada aconteceu. Eu vou contar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada só no desempenho do Pedro Caixinha à frente do Red Bull Bragantino. Copa do Brasil do ano passado. Foi eliminado na segunda fase pelo Ipiranga de Erechim. Imagina se o Santos é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Ipiranga de Erechim. Cai a Vila Belmiro. A Copa do Brasil desse ano foi eliminado nas oitavas pelo Atlético Paranaense, um time que está brigando para não ser rebaixado juntamente com o próprio Bragantino. Sul-Americana do ano passado. Caiu nas oitavas de final para o América Mineiro, que foi rebaixado. Sul-Americana desse ano. Caiu para o Corinthians, perdeu nos pênaltis. Até que não foi mal. Foi nas oitavas de final. Na Libertadores desse ano, por conta da boa campanha do ano passado, pegou uma pré-Libertadores. Foi eliminado pelo Botafogo na pré-Libertadores. Ok, o Botafogo é hoje a grande sensação do futebol brasileiro, mas não passou da pré-Libertadores. Agora dá uma olhadinha só no desempenho do Caixinha nos campeonatos paulistas. 2023, ou seja, no ano passado, foi eliminado na semifinal pelo Água Santa. Água Santa, imagina o Santos sendo eliminado pelo Água Santa numa semifinal de campeonato paulista. Caía também a Vila Belmiro. Nesse ano foi eliminado novamente na semifinal para o Santos. Jogo em campo neutro. Campo neutro. Que o Santos jogou lá no estádio do Corinthians em Itaquera. Vocês se lembram bem disso. O Santos deu uma surra no Bragantino. 3-1. O Bragantino não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Esse é o retrospecto do Pedro Caixinha como técnico do Red Bull Bragantino. Vocês gostaram? Nem eu. Nem eu. Agora, pode ser que dê certo? Não sei. Aí você vai perguntar para mim, senhor Manuel, ele foi bem no Brasileiro do ano passado? Foi. Acabou em sexto lugar, tanto que disputou a pré-Libertadores e foi eliminado pelo Botafogo. Só que no Campeonato Brasileiro deste ano, o Bragantino é o 16º colocado. Está a uma posição da zona do rebaixamento. Por isso foi demitido. Um time que investe, hein? Time que investe bastante, paga em dia, contrata, e o Pedro Caixinha não conseguiu dar uma cara para esse time do Bragantino, depois de quase 2 anos trabalhando na equipe do interior de São Paulo. Tá? Qual é o melhor desempenho do Pedro Caixinha como treinador? Foi campeão no México. Ganhou lá, acho que 3 campeonatos.
apertura, clausura, aquelas coisas lá, entendeu? No México. E teve uma passagem discretíssima pelo Rangers da Escócia. Muito ruim. Como é que é o aproveitamento do Caixinha no Red Bull Bragantino? Foram 125 jogos. E ele fez, num total possível de 375 pontos, 188. Ou seja, um aproveitamento de 50,1%. Ou seja, mais uma vez eu digo, ou seja, porque não pode ser o técnico para dirigir o Santos. Porque o Marcelo Teixeira, ele quer muito colocar um técnico português à frente do Santos na próxima temporada. Ele já tentou para essa temporada, e essa foi uma informação que eu dei para vocês aqui em primeira mão, o Antônio Oliveira. Ele já tinha tentado. Ele tentou trocar o Carille pelo Antônio Oliveira e não conseguiu. O Antônio Oliveira não quis pegar porque era começo, era meio de temporada. Não vou pegar um trabalho em andamento. Não quis ir. Não aceitou. Disse não. E agora surge a possibilidade, eu repito para vocês, é informação exclusiva, em primeira mão aqui para vocês, o Marcelo Teixeira pensa seriamente em contratar o Pedro Caixinha para dirigir o Santos na próxima temporada. Ou seja, mais uma vez, ele quer um técnico estrangeiro para dirigir o Santos. Ele quer um técnico estrangeiro. Não é o Cuca, pode ser o Sampaoli, mas a preferência dele é um técnico português. Comovido que está por conta do trabalho que o Abel Ferreira faz no Palmeiras e do trabalho espetacular que o Arthur Jorge vem fazendo no Botafogo, que pode ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Repetindo o Jorge Jesus, que em 2019, foi campeão brasileiro e da Libertadores com o Flamengo. Então o Marcelo Teixeira, o sonho dele é ter um técnico português dirigindo o Santos na próxima temporada. E torno a dizer, o Pedro Caixinha sempre foi a opção número 1 do Marcelo Teixeira. Sempre foi. E ele estava aguardando ansiosamente essa saída do Pedro Caixinha do Bragantino para ir atrás do treinador português. Então, gente, eu não contrataria. O trabalho do Caixinha, por onde ele passou, e esse agora no Bragantino, não recomenda. Não o recomenda. Mas volto a dizer, eu estou só dando a minha opinião. Agora eu estou dando informação para vocês. O Marcelo Teixeira vai atrás do Pedro Caixinha. Escuta o que eu estou falando para vocês. Volto a dizer, eu não contrataria. O desempenho dele, o trabalho dele no Red Bull Bragantino, um time que tem dinheiro, paga em dia, tem um centro de treinamento muito melhor do que o Santos, muito melhor do que o CT lá do Rei Pelé, muito melhor. Ele não conseguiu dar uma cara, deixar esse time do Bragantino competitivo. O ponto fora da curva foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o time terminou em 6º lugar e brigou pela primeira colocação. De resto, só vexame. Eliminado na Copa do Brasil pelo Ipiranga de Erechim, na Sul-Americana pelo América de Belo Horizonte, que acabou sendo rebaixado no mesmo ano, eliminado na semifinal do Campeonato do Paulista pelo Água Santa, enfim, um horror. Tá? Isso é o que eu acho. Pedro Caixinha? Não. Mas não é o que o Marcelo Teixeira acha. O Marcelo Teixeira, torno a dizer para vocês, é informação que uma fonte que eu tenho dentro do Santos, passou para mim. O Marcelo Teixeira vai atrás dele.